Tudo bom, pessoal? Vamos trabalhar hoje as questões ligadas à álgebra. Quando eu falo em álgebra, eu estou trabalhando com números e letras. Então, o uso das letras para representar números. Vamos ver algumas situações. Quando eu digo assim, o quadrado do número real x. O que vai ser o quadrado? Quando eu falo o quadrado de 2, vai ser 2 elevado ao quadrado. Quando eu falo o quadrado do número real x, vai ser simplesmente x elevado ao quadrado. Isso é uma forma matemática de se expressar um enunciado. Então vamos aqui a um outro caso. O dobro do número real x. O dobro de 10 é 2 vezes 10. O dobro de 30 é 2 vezes 30. O dobro de qualquer número é 2 vezes aquele número. Ou seja, o dobro do número real x nada mais é do que 2x. Ou seja, 2 vezes x. Entre número e letra, sempre fica subentendido um sinal de multiplicação ali. Então, 2x é 2 vezes x. Um outro caso, o cubo do número real x. O cubo de qualquer número é o número elevado ao cubo. O cubo de 2 é 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. O cubo de 3 é 3 ao cubo. O cubo de 5, 5 ao cubo. O cubo de x, x ao cubo. Então, o cubo de um número real x é x ao cubo. Vamos a outro caso. A metade de um número real x. A metade de qualquer número é você pegar um número e dividir por 2. A metade de 10 é 10 dividido por 2. A metade de 20 é 20 dividido por 2. E a metade de x nada mais é do que x dividido por 2. Representa x sobre 2. Representa numa forma fracionária. X sobre 2. O dobro do cubo de um número real x. O dobro do cubo de um número real x. O dobro a gente sabe que é 2. 2 vezes o quê? O cubo de um número real. O que é o cubo de um número real? É x ao cubo. Então, o dobro do cubo é 2 vezes o x ao cubo. Pois bem, o quíntuplo do quadrado de um número. Quando eu falo quíntuplo, é 5 vezes aquele número. Como que é o quíntuplo do quadrado? É 5 vezes o quadrado de um número. O quadrado de um número é x ao quadrado. O quíntuplo é 5 vezes o x ao quadrado. Então, vai ficar 5x elevado ao quadrado. Um outro exemplo, a terça parte do quociente ou a terça parte do quadrado, desculpa, a terça parte do quadrado de um número real x. O que é a terça parte? Quando eu quero saber a terça parte de um número, eu pego aquele número e divido por 3. A terça parte de 30 é 30 dividido por 3, no caso 10. A terça parte de x é x sobre 3. Só que eu quero a terça parte do quadrado. O quadrado de um número é x elevado ao quadrado. A terça parte vai ser o quê? X ao quadrado sobre 3. Ok? Isso nós falamos quando temos apenas um número real x. Podemos ter uma situação em que temos mais do que um número real. Exemplo aqui, quando eu tenho o número x e o número y, ou seja, o produto dos números reais x e y. Quando eu digo produto, eu tenho a multiplicação. O produto dos números reais x e y, eu tenho xy, ou seja, x vezes y. Quando eu falo a soma de dois números reais x e y, a soma é mais, então eu tenho x mais y. Quando eu tenho a diferença de dois números reais, diferença, eu vou sempre associar ao sinal negativo, de menos. Então, a diferença vai ser o quê? X menos y. Se eu tenho aqui agora a razão ou o quociente, que é a mesma coisa, entre os números x e y, eu vou ter a divisão, eu vou ter x sobre y. Muito bem, vamos a uma outra situação aqui. O quadrado da soma de dois números reais x e y. Está falando o quadrado de uma soma. Então, o que é o quadrado de uma soma? Eu vou somar os números x e y e vou levar essa soma ao quadrado. Então, como eu faço para somar x e y? Como nós já vimos, eu vou somar x mais y. Vou pegar x mais y e vou elevar ao quadrado. Para ficar de uma forma organizada, para que não haja confusão na resolução de uma situação dessa aí, nós vamos simplesmente somar x mais y, colocar um parêntese para dizer que a soma está entre esses parênteses e elevar ao quadrado. Então, ficaríamos assim, ó, x mais y elevado ao quadrado. É muito fácil de confundir com essa situação que eu vou passar agora. Essa situação que eu vou passar agora diz assim, ó, a adição dos quadrados
de dois números x e y. Eu vou adicionar os quadrados de cada um deles. Então, eu vou adicionar quem? Os quadrados destes números. Eu vou pegar então o meu x, vou elevar ao quadrado e vou somar ao y elevado ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então aqui eu passei algumas situações bem importantes, bem comuns, em que eu posso fazer a utilização de letras para representar números. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui.